Alguma vez reparou que, mesmo depois de dormir o suficiente, mesmo depois de beber o seu café da manhã, mesmo quando não há nada urgente para resolver, ainda assim sente um cansaço profundo quando está em casa? Não é um cansaço físico, é outro tipo de cansaço. Um desgaste silencioso, como se o seu cérebro estivesse a executar um programa oculto que nunca consegue desligar. Muitas pessoas culpam o trabalho. Dizem a si mesmas: vou ficar melhor quando descansar mais. Mas a verdade é que já estão em casa, já estão a descansar. E mesmo assim, o corpo continua pesado, a mente continua turva e a energia parece evaporar-se sem explicação. A realidade é esta: nem sempre é o trabalho, às vezes é a sua casa. O modo como vive dentro dela, as coisas que nela permanecem, os hábitos que nela se repetem. E quando compreendemos isto, algo muda. De repente, o cansaço deixa de ser um mistério e torna-se uma mensagem. Uma indicação de que o ambiente à nossa volta está aí a lutar contra nós. Não por maldade, mas porque nunca foi ajustado ao que realmente precisamos. Hoje, quero guiá-lo por esse caminho. Quero mostrar-lhe com calma e clareza exatamente porque é que a sua casa o está a deixar tão cansado. E talvez, ao longo desta jornada, descubra que não há nada de errado consigo. Só há um lar a pedir para ser repensado, para que finalmente possa ser um lugar onde o seu corpo descansa e a sua mente respira. 1. Desorganização e excesso de objetos. Imagine, por um instante, que o seu cérebro é um computador e que cada objeto diante dos seus olhos é uma janela aberta, consumindo memória, atenção, energia. Mesmo quando você acredita que não está olhando para nada. Mesmo quando diz a si mesmo que está apenas descansando. Agora imagine esse computador com 50 janelas abertas ao mesmo tempo. Nenhuma delas parece urgente, mas todas continuam ali, pedindo processamento, pedindo silêncio, pedindo resolução. Aos poucos, o sistema começa a aquecer, a ficar lento, a gastar bateria sem que você perceba. É exatamente assim que a roupa espalhada pelo chão, o livro fora do lugar, a manta esquecida no sofá cansam a sua mente. Não pela bagunça em si, mas pelo trabalho silencioso que exigem. Esse trabalho que nunca termina. Em muitas casas no Japão existe uma frase antiga: o olhar também cansa. Os japoneses sempre souberam que o que está ao nosso redor molda o que sentimos por dentro. Um quarto carregado pesa sobre o peito. Um espaço leve respira por você. E a ciência confirma essa intuição tão antiga. Pesquisadores da UCLA acompanharam 32 mulheres nas suas casas e mediram seus níveis de cortisol, o hormônio do estresse. Em ambientes desorganizados, o cortisol era 30% mais alto. 30%. É o tipo de reação que seria útil se houvesse um predador diante de você, mas não diante de uma pilha de roupas por dobrar. Ainda assim, o corpo reage como se houvesse perigo. E quando isso acontece todos os dias, o estresse deixa de ser um pico e passa a ser um estado. E um cérebro que vive em estado de alerta não descansa, não regenera, não recupera energia. Ele apenas queima. Mas existe algo ainda mais silencioso acontecendo. Cada vez que você vê o casaco esquecido na cadeira, o prato que deveria ter sido lavado, o livro que deveria ter voltado à estante, o seu cérebro cria pequenas notificações internas, como lembretes dizendo que há algo por fazer, que você está atrasado, que ainda não merece repousar. É por isso que tantas pessoas se sentem mais cansadas em casa do que no trabalho. O sofá está ali, mas a mente não se entrega. Ela continua correndo maratonas invisíveis, tropeçando em cada objeto fora do lugar. Pesquisadores de Princeton descobriram que ambientes desorganizados reduzem a capacidade de concentração em até 20%. É como tentar correr com os tornozelos amarrados. Você chega ao fim,
mas chega exausto, e a longo prazo esse cansaço se transforma em noites fragmentadas. Quem vive no excesso demora mais tempo para adormecer, desperta mais vezes durante a madrugada e sente uma névoa de ansiedade que paira mesmo nos dias tranquilos. Tudo isso por causa de uma casa que nunca descansa e que por isso não permite que você descanse também. Mas há um ponto onde tudo começa a mudar. No estudo de Princeton, quando os investigadores pediram aos participantes para arrumar apenas um espaço, um único canto, algo extraordinário aconteceu. A mente clareou, a respiração mudou, o rosto suavizou. Não porque o lugar ficou bonito, mas porque o cérebro pôde finalmente fechar algumas janelas internas. E é aqui que o minimalismo japonês se revela. Não se trata de ter menos coisas. Trata-se de carregar menos peso. Trata-se de permitir que o seu olhar encontre repouso. Trata-se de criar uma casa que não exija de você, mas que o acolha com suavidade quando regressa do mundo. E talvez o primeiro passo não seja arrumar tudo. Talvez seja escolher um único canto. Um espaço pequeno onde você possa respirar sem interrupções. Um lugar onde a sua mente possa finalmente dizer, com uma simplicidade quase antiga: aqui eu posso descansar. 2. Ar estagnado e má qualidade do ar. Você não o vê, não o toca, não o sente deslizar pela pele como o vento que passa na rua, mas ele está aí, presente em cada segundo, moldando o seu humor, a sua clareza, a sua vitalidade. É o CO2, um gás que você exala naturalmente, que faz parte da vida, mas que, quando acumulado, transforma a sua casa num lugar onde o corpo se arrasta e a mente se apaga. Lá fora, no mundo aberto, os níveis de CO2 rondam as 400 ou 500 partes por milhão, leves, frescas, quase sempre imperceptíveis. Mas dentro de uma casa de janelas fechadas, onde o ar não circula, onde a respiração se repete no mesmo espaço, o CO2 começa a subir, como água num copo que ninguém esvazia. Muitas vezes basta uma tarde, uma porta fechada por causa do frio, uma janela trancada por causa do barulho da rua, um quarto onde você passa horas a trabalhar, falar, existir, e sem nenhum aviso, aquele ar começa a ficar denso. Aos 1000 partes por milhão, algumas pessoas sentem um ligeiro aperto ou uma névoa leve na cabeça. Mas aos 2000, quase todos relatam a mesma coisa. Uma dor que se instala pelas têmporas. Uma fadiga que não é só cansaço, mas uma espécie de peso interno, a dificuldade em focar, como se a simples tarefa de olhar para um ecrã fosse demais. Em certos casos, uma sensação estranha de que o ar ficou profundo, pesado, quase gelatinoso. Não é drama, é biologia. Em poucas horas, um cômodo fechado pode saltar de 400 para 2.000 ou 5.000 ppm de CO2. E quando isso acontece, você não se sente mal porque é fraco ou desmotivado. Você se sente mal porque o seu corpo está simplesmente lutando para funcionar. É aí que o minimalismo japonês, tão atento ao invisível, nos ensina algo profundo. Aquilo que não se vê também pode nos cansar. Em muitas casas japonesas, abrir as janelas de manhã não é um hábito, mas um ritual, uma forma de limpar não apenas o ar, mas a mente que respira dentro dele. Mas a história não termina aqui. O CO2 não afeta todas as partes do cérebro da mesma maneira. Pesquisadores de Harvard descobriram que a região mais sensível à sua elevação é o córtex pré-frontal, a área responsável por decidir, priorizar, criar soluções, imaginar o futuro. Quando elevaram o CO2 de 400 para 2.500 ppm numa sala controlada, a capacidade de tomada de decisão caiu significativamente. As pessoas pensavam mais devagar, tinham menos criatividade, resolviam problemas com mais dificuldade. Não era só cansaço,
Era desempenho reduzido. Era o cérebro tentando funcionar em ar pobre, como um corredor tentando respirar a meio caminho de uma montanha. E se o ar pesado não bastasse, há ainda o território oculto da umidade e do mofo. Pense no banheiro depois de um banho quente, a porta fechada, o vapor preso como um pequeno nevoeiro silencioso. Ele não desaparece. Ele se deposita nas paredes, infiltra-se nos cantos, alimenta uma vida microscópica que cresce lenta e discretamente. Muitas vezes você não vê nada, mas sente um odor leve, uma textura pesada no ar. O mofo liberta substâncias inflamatórias que entram nos pulmões e obrigam o corpo a defender-se, mesmo quando não existe uma ameaça real. Estudos mostram que viver num ambiente com mofo aumenta o risco de problemas respiratórios em 30 a 50%. E mesmo quem não tem alergias sente uma espécie de desgaste, como se o corpo estivesse sempre um pouco ocupado demais, um pouco tenso demais, um pouco vivo demais, no lugar onde deveria recuperar. É curioso como buscamos descanso no lugar que construímos para viver, mas muitas vezes esse lugar respira pior do que nós. E o mais curioso ainda é que a solução, apesar de simples, é frequentemente esquecida. Abra as janelas, deixe o ar mover-se, permita que a casa expire o que não serve mais. Em casas japonesas tradicionais, esse gesto é quase sagrado. O ar novo entra como quem traz um copo de água fresca a um viajante cansado. O CO2 cai para os 400 ou 600 ppm, a mente clareia, a atenção volta, o corpo desperta. E talvez, hoje, a sua pequena semente de mudança seja apenas esta. Antes de tentar ser mais produtivo, antes de culpar-se pela fadiga, antes de pensar que há algo errado consigo, abra a janela durante alguns minutos. Sinta o ar mover-se, sinta a casa respirar. E repare em como, lentamente, você também respira de novo. 3. Luz, temperatura e ruído. A maioria das pessoas, quando pensa no cansaço que sente dentro de casa, culpa apenas duas coisas: a desordem ou a falta de descanso. Mas existe um território mais discreto, quase sempre ignorado, onde 3 forças atuam em silêncio, corroendo a sua energia de dentro para fora. São forças físicas, tão simples quanto inevitáveis: a luz, a temperatura, o ruído. Cada uma delas trabalha num ritmo próprio, mas todas caminham para o mesmo destino: um cérebro exausto. Durante 200 mil anos, a humanidade aprendeu a acordar e a adormecer, guiada por um único relógio, o Sol. Quando a luz azulada e fria da manhã tocava os olhos, o corpo sabia que era hora de levantar. A melatonina baixava, o cortisol subia, e uma sensação de clareza começava a nascer dentro de nós, quase como um instinto. E quando o sol se punha, quando o mundo ganhava tons quentes e suaves, o corpo fazia o caminho inverso, convidando-nos à quietude, ao recolhimento, ao descanso. Era um sistema perfeito, tão antigo quanto a própria espécie. Mas hoje, para muitos, esse ritual natural quebrado. Vivemos em quartos escuros, apartamentos onde a luz natural mal entra, casas onde as cortinas permanecem fechadas até ao meio-dia. O corpo acorda, mas o cérebro permanece adormecido, envolto numa penumbra que confunde todos os seus sinais internos. A melatonina continua alta, o cortisol continua baixo, e nós tentamos trabalhar, pensar, decidir, como se estivéssemos a correr uma maratona vestindo ainda o pijama. Não é preguiça, é fisiologia, é o corpo perdido no tempo. Os cientistas observaram isso de perto. Pessoas que trabalham perto de janelas dormem melhor, movem-se mais, sentem-se menos deprimidas. Já aquelas que passam o dia inteiro sem ver o sol apresentam o contrário: sono fragmentado, letargia, um humor que parece sempre puxado para baixo. E talvez você reconheça essa sensação.
aquela estranha neblina mental que chega sem motivo, apenas porque o dia nunca chegou verdadeiramente ao seu espaço interior. Mas a luz é apenas o primeiro elo da corrente. O segundo é a temperatura. Pensamos que basta sentir conforto para que tudo esteja bem, mas o corpo trabalha dentro de uma faixa delicada, quase precisa. Estudos mostram que aos 20 graus Celsius o corpo dorme mais fundo, desperta menos vezes e alcança com mais facilidade o sono profundo que restaura o cérebro. Acima disso, o calor agita. Abaixo disso, o frio inquieta. E nas casas modernas, onde o sol aquece um cômodo e o ar-condicionado esfria outro, onde ajustamos a temperatura e logo nos distraímos, o corpo passa o dia a lutar para se equilibrar. E cada microajuste custa energia. Energia que nunca chega verdadeiramente a tornar-se descanso. E então chegamos ao terceiro elemento, talvez o mais traiçoeiro, o ruído. Ele entra pela casa como um visitante indesejado, mas tão habitual que já nem o notamos. O carro que passa, o latido ocasional, o vizinho que arrasta uma cadeira. Nada disso parece suficiente para nos acordar, e mesmo assim o cérebro desperta por um instante como um soldado que reage a qualquer vibração na noite. São microdespertares, tão pequenos que mal percebemos, mas tão constantes que fragmentam o sono até torná-lo pobre, raso, insuficiente. Quem vive perto de ruas movimentadas ou zonas industriais tem até 25% mais interrupções de sono. E quando o sono quebra, o dia seguinte quebra junto. Mas o impacto do ruído vai além da noite. Ele ocupa espaço dentro do cérebro. Ele força a mente a filtrar, a selecionar, a excluir, numa tarefa contínua, que rouba atenção, memória, lucidez. Estudos mostram que aumentos modestos de ruído se relacionam com maior risco de declínio cognitivo após os 45 anos. Não por dramatização, mas porque o cérebro humano não foi feito para viver em alerta constante. 3 forças simples, 3 presenças silenciosas, 3 maneiras pelas quais a sua casa pode estar a desgastar aquilo que você tenta proteger: a sua energia, a sua sanidade, a sua paz. E talvez, hoje, a pequena semente que você possa plantar seja esta. Permita que um pouco mais de luz entre pela manhã, ajuste a temperatura com intenção e não com pressa, e proteja um espaço de silêncio dentro da sua casa. Mesmo que seja apenas um canto, um horário, um ritual. Pequenas mudanças no ambiente criam grandes mudanças no interior. E às vezes, tudo o que você precisa para começar a sentir-se vivo outra vez é oferecer ao seu corpo aquilo que ele sempre soube seguir: luz para despertar, frescura para repousar e silêncio para se reconstruir. 4. Associações emocionais e hábitos. Agora entramos talvez na parte mais profunda de tudo isto. A parte que não se vê em relatórios científicos, nem se mede com os sensores de C, O2 ou luxímetros de luz. A parte onde o corpo encontra a memória. Onde a casa deixa de ser apenas um espaço físico e passa a ser um território emocional. Porque o cérebro não esquece. Ele guarda, ele associa, ele protege, mesmo quando já não é necessário. Imagine que cresceu numa casa onde havia discussões frequentes, vozes elevadas, tensão no ar. Você era criança, não tinha como compreender totalmente, mas o corpo percebia. A respiração encurtava, o estômago apertava, o coração aprendia a esperar o próximo som. Anos depois, já adulto, já longe, com uma vida construída por si, volta a essa mesma casa apenas para uma visita. Tudo está diferente. As paredes mudaram de cor, os móveis são outros, as pessoas são outras, mas dentro de si algo se contrai. Uma pequena ansiedade surge. Uma espécie de sombra que não sabe explicar. Não é nostalgia, não é memória racional. É o corpo a recordar um estado. É o cérebro a acender uma lâmpada antiga,
porque aquele espaço, um dia, significou medo. Isto é a associação emocional. Não precisa de lógica, apenas precisa de história. Mas existe ainda outra camada, talvez mais presente no cotidiano do que imaginamos. O cérebro não apenas guarda memórias, ele constrói hábitos, ele aprende padrões. Se todos os dias ao chegar a casa você larga as chaves, senta-se imediatamente no sofá, pega no telemóvel e deixa o tempo escorrer, o cérebro aprende rapidamente essa equação. Casa igual a descanso passivo, casa igual a pouca energia, casa igual a desligar antes mesmo de tentar. E na manhã seguinte, quando volta na rua a entrar pela porta, o cérebro ativa esse mesmo modo sem lhe perguntar nada. É quase automático. A dopamina baixa, a vitalidade retrai-se. O corpo entra numa inércia que não tem a ver com personalidade, mas com repetição. Os neurocientistas chamam a isto memória dependente do contexto. É a razão pela qual estudantes recordam melhor o que aprenderam quando estão sentados no mesmo lugar onde estudaram. É a razão pela qual alguém consegue repetir um discurso de forma mais fluida se estiver na mesma posição em que o ensaiou. O cérebro liga informação ao ambiente, liga emoção ao ambiente, liga impulso ao ambiente. Por isso, se a sua casa é, há anos, o lugar onde você se sente cansado, lento, sem direção, o cérebro começa a aceitar isso como verdade. Lá fora você pode ser ágil, criativo, cheio de iniciativa. Mas ao cruzar a porta, é como se uma outra versão de si surgisse. Uma versão moldada pelo que o seu corpo aprendeu naquele espaço. E é aqui que nasce a beleza discreta do minimalismo japonês. Não se trata apenas de arrumar objetos, mas de purificar estados internos, de renovar associações antigas. Em muitas casas japonesas, antes de entrar, as pessoas param por um instante na Genkan, aquele pequeno espaço de transição para marcar a mudança de ambiente. É um gesto simples, quase invisível, mas profundamente simbólico. É como dizer ao corpo: aqui começa outra energia. E talvez seja isso que a sua casa pede. Não uma revolução, não uma mudança radical da noite para o dia, mas um gesto pequeno, novo, repetido. Uma pausa ao entrar, uma respiração mais lenta, um movimento consciente antes de se sentar, um breve caminhar pela sala, como quem avisa ao cérebro: hoje, aqui dentro, seremos diferentes. Com o tempo, essa pequena diferença expande-se. O cérebro reescreve padrões. As emoções ganham novos caminhos. A casa, que antes lhe drenava energia, começa a devolvê-la. E um dia, sem perceber exatamente quando, você cruza a porta e sente algo quase esquecido. Uma leveza. Um silêncio bom. Uma sensação discreta, mas profunda, de que está finalmente a chegar. A casa. 5. O estilo de vida dentro de casa. Falamos sobre o que está na sua casa. Falamos sobre o ar, a luz, a temperatura, o ruído, mas agora chegamos ao ponto onde tudo se encontra. Aquilo que você faz dentro da sua casa. Porque mesmo que lhe dessemos um espaço perfeito, iluminado, silencioso e harmonioso, se o seu modo de viver entre essas paredes for caótico, o corpo continuará cansado. Há um tipo de exaustão que não vem do exterior, mas do hábito. Pense no fim de tarde comum. Você chega a casa depois de um dia longo, não precisa ir a lado nenhum, não precisa resolver mais nada. E então faz aquilo que quase todos fazemos. Deixa-se cair no sofá, pega no telemóvel, passa os olhos pelas redes sociais, talvez liga a televisão, talvez come algo rápido sem pensar muito. O corpo fica quase imóvel durante horas e, paradoxalmente, quanto menos se move, mais cansado se sente. Parece estranho, mas a biologia é simples. Quando não nos mexemos, a dopamina desce. E a dopamina não é um químico da felicidade, como muitos dizem. É o químico do impulso, da vontade,
da energia que nos faz levantar, agir, avançar. Sem ela, tudo pesa mais. É aqui que nasce um ciclo enganador. Você está cansado e por isso deita-se. Mas ao deitar-se, a dopamina cai mais. E com menos dopamina, sente ainda menos energia para fazer qualquer coisa. E essa falta de energia empurra-o novamente para o sofá. O corpo aprende rapidamente este padrão. Cansaço leva à imobilidade, e imobilidade leva a mais cansaço. Com o tempo, não é só o corpo que abranda, é o espírito. É a sensação de vitalidade que desaparece como uma luz a diminuir. Mas basta um movimento pequeno para quebrar o feitiço. Uma curta caminhada pela casa. Alguns alongamentos. Subir e descer 2 lances de escada. O cérebro, ao notar esse gesto mínimo, liberta dopamina como quem reacende uma brasa adormecida. É impressionante como um gesto tão pequeno consegue mudar o ritmo interno, como se dissesse ao corpo: ainda estamos vivos, ainda podemos mover-nos. E, devagar, o ciclo inverte-se. Mas não é só o movimento que molda o seu cansaço. A forma como você dorme, ou não dorme, também decide grande parte da sua energia. Dentro de casa, especialmente à noite, a tentação das telas é constante. Você promete a si mesmo que vai vê-las só durante uns minutos. Mas 1 hora vira 2. 2 viram 3. A luz azul diz ao cérebro que o dia continua. A melatonina não sobe. O sono profundo não chega. E de manhã, você acorda como se não tivesse dormido. Como se a noite tivesse sido apenas uma pausa mecânica, não uma verdadeira restauração. E há ainda a fronteira borrada entre descanso e trabalho. Quando você trabalha na cama, estuda no sofá, responde e-mails na mesa onde deveria jantar em silêncio, o cérebro perde as referências. Ele já não sabe qual espaço é para produzir e qual é para relaxar. Ele mistura tudo. Por isso, mesmo quando você tenta descansar, uma parte de si permanece alerta, em modo de tarefa, como se o corpo estivesse sempre à espera do próximo pedido. Dorme-se, mas não se recupera. Vive-se, mas não se restaura. E no meio disso há a comida rápida, os lanches doces, os pequenos impulsos que parecem inofensivos, mas empurram o corpo para variações bruscas de energia. Sobe rápido, desce mais rápido ainda. Cada queda deixa-o mais esgotado. É um tremor constante, uma instabilidade que se acumula até que ao fim do dia você já não é uma pessoa cansada. É uma pessoa drenada. E assim, nasce o ciclo perfeito da exaustão doméstica. Pouco movimento, sono frágil, fronteiras borradas, açúcar impulsivo. O resultado é previsível. Acordamos cansados, vivemos cansados, dormimos cansados, recomeçamos cansados. A casa deixa de ser lugar de repouso e torna-se palco de um desgaste contínuo. Mas há esperança aqui. Sempre há quando falamos de hábito. Porque hábitos são construções. E construções podem ser reescritas. Talvez hoje, para si, a semente seja apenas esta. Escolha um pequeno gesto. 1 minuto de movimento. Um ritual de desligar telas. Uma mesa sem trabalho. Uma fruta em vez de açúcar. Nada grandioso, nada urgente. Apenas um gesto que diga ao corpo: eu estou contigo. Com o tempo, esse gesto transforma-se num caminho. E nesse caminho, a casa pode voltar a ser aquilo que deveria ter sido desde o início. O lugar onde você se encontra consigo mesmo, não onde se perde. Agora você sabe. Sabe que o cansaço que sente em casa nunca foi fraqueza, nem falta de vontade. Era apenas o seu corpo a tentar sobreviver num ambiente que, sem querer, lhe roubava energia. E a verdade é que, quando compreendemos a raiz do peso, ele deixa de ser um mistério. Torna-se algo possível de tocar, de mudar, de aliviar. E a boa notícia é que isso não começa com grandes decisões. Começa com gestos pequenos, quase tímidos. Abrir a janela por uns minutos
e deixar o ar novo entrar. Levantar-se e mover o corpo só um pouco, o suficiente para acordar a dopamina adormecida. Arrumar um único canto da casa, só um, e permitir que aquele pequeno espaço limpo lhe lembre quem você quer ser. Separar o lugar onde trabalha do lugar onde descansa, mesmo que seja apenas mudando a posição de uma cadeira. Nada disso transforma a vida de um dia para o outro, mas transforma o seu estado interior 1 milímetro de cada vez. E é assim que começa a mudança verdadeira. Lenta, silenciosa, mas profundamente sua. Uma casa não se torna leve de repente. Nós é que nos tornamos leves dentro dela. E quando isso acontece, o cansaço deixa de ser o idioma do cotidiano e começa a dar lugar à presença, ao respiro, a sensação de que finalmente existe espaço para viver. Obrigado por caminhar comigo até aqui. Que este seja apenas o primeiro passo de um regresso gentil ao seu próprio lar. E lembre-se, às vezes, tudo o que precisa para mudar uma vida inteira é a coragem de começar por um gesto quase invisível.